Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Barroco, a arte que marcou o século XVII. E olha, foi uma época de uma complexidade imensa e, acima de tudo, de muita contradição. O Barroco não foi só um estilo, sabe? Foi a expressão artística de uma sociedade que estava, literalmente, em guerra consigo mesma. E pra gente começar, eu já lanço uma pergunta bem provocadora, que tá no coração dessa época. Uma santa pode ser sensual? Parece um absurdo, né? Um paradoxo total. Pois é exatamente esse tipo de choque, essa tensão entre o sagrado e o profano, que vai definir a arte barroca. Então vamos fundo nisso. Nessa primeira parte, a gente vai ver como o barroco é, na sua essência, a pura arte da contradição. Pensa que cada obra era um verdadeiro campo de batalha para ideias opostas, um reflexo da mente dividida do ser humano daquele tempo. E isso nos traz de volta para a nossa pergunta. Vamos pensar na escultura O Êxtase de Santa Teresa. É a imagem de uma santa, um tema que deveria ser puramente espiritual. Mas, reparem só nos detalhes do rosto dela. Os lábios carnudos, entreabertos, uma expressão que chega a beirar o prazer físico. É difícil imaginar algo mais contraditório. O artista, preso nesse conflito, acaba expressando a devoção espiritual de uma forma que é inegavelmente sensual. Isso é o barroco na veia. Mas olha, para entender essa arte, a gente precisa entender o mundo que a criou. O contexto histórico do século XVII foi tipo um caldeirão, perfeito para o surgimento de uma expressão tão dramática e tão cheia de conflitos. O barroco surge bem no meio do que a gente chama de era clássica. E ele é uma interrupção super dramática entre o classicismo do século XVI, que buscava a razão, o equilíbrio, e o arcadismo do século XVIII, que já pregava uma volta à simplicidade. O barroco é o oposto de tudo isso. É desequilíbrio, é drama, é tensão pura. E a grande força por trás dessa tensão toda foi a Contra-Reforma, basicamente a reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. O objetivo era bem claro: restaurar aquela visão de mundo medieval, centrada em Deus, centrada na fé, e com isso tentar apagar as conquistas humanistas do Renascimento. E essa imagem aqui ilustra o resultado de um jeito brilhante. O ser humano do século XVII ficou completamente dividido. De um lado, o Renascimento sussurrava: o homem é o centro, use a razão, aproveite os prazeres da vida. Do outro, a Contra-Reforma gritava: Deus é o centro, a fé é o caminho, se preocupe com a salvação. Essa guerra de ideias acontecia dentro da mente de cada pessoa. Esse conflito interno não ficou só na cabeça das pessoas, não. Ele transbordou para a arte. Vamos ver agora como essa angústia toda deu forma às características mais marcantes do estilo barroco. As características do barroco são quase como sintomas dessa batalha de ideias. A gente tem o dualismo, que é o choque constante de opostos. A tal da sinuosidade labiríntica, que reflete uma mente confusa. O ornamentalismo, um exagero de detalhes. O hermetismo, que deixa a arte bem complexa, difícil. E, claro, uma angústia que está presente em tudo. Mas o que é essa tal de sinuosidade labiríntica? Imagina ler um texto que não segue uma linha reta. Ele vai para frente, depois volta, repete uma ideia, dá uma volta. É como andar num labirinto mesmo. A estrutura confusa do texto espelha a confusão mental e espiritual do artista, que simplesmente não consegue achar um caminho direto. Já o ornamentalismo é o horror ao vazio, é o excesso de detalhes, de enfeites, de adjetivos, de metáforas. Em vez daquela clareza e simplicidade do classicismo, o barroco abraça a complexidade. É como se o artista tentasse capturar um mundo que parecia caótico e sobrecarregado através de uma arte igualmente cheia e intensa. E essa arte expressa angústias muito específicas. A angústia mística, que é essa dúvida constante entre o pecado e o perdão, a perdição e a salvação. Tem a angústia existencial, a consciência de que a vida é curta, o tempo passa voando e o dia do juízo final está cada vez mais perto. E a angústia erótica, o medo de que qualquer prazer aqui na Terra pudesse levar à condenação eterna. Diante de tanto conflito, a literatura barroca acabou desenvolvendo duas estratégias principais para tentar lidar com essa realidade. Uma que apelava para os sentidos e outra que apelava para a razão. Esses estilos são o cultismo e o conceptismo. O cultismo, que também é chamado de gongorismo, foca no jogo de palavras, na sonoridade, em criar imagens super vívidas para impressionar os sentidos. É uma escrita mais descritiva. Já o conceptismo, ou quivedismo, busca o envolvimento racional, usando argumentos lógicos e paradoxos para convencer a mente. É um texto mais argumentativo.
Esse aqui é um ótimo exemplo de cultismo. O poeta compara as sobrancelhas a um arco e o rosto a um arco-íris. O objetivo aqui não é provar um ponto, mas sim criar uma imagem bonita, original, para envolver quem lê pela beleza sensorial da comparação. Agora, compara com o conceptismo do Padre Antônio Vieira. Ele já começa com um paradoxo chocante. A morte não é terrível porque a vida acaba, mas porque a eternidade começa. A lógica dele é que essa eternidade pode ser de glória no céu ou de tormento no inferno. O medo, portanto, não é do fim, mas do julgamento que vem depois. Isso não é descrição, é pura argumentação para convencer a mente. E aí, qual é o legado de todo esse conflito? O que essa arte, que nasceu da angústia e da contradição, tem a nos dizer hoje? O ponto crucial é este: a crise espiritual e a contradição do século XVII não destruíram a criatividade. Muito pelo contrário, elas forjaram uma das expressões artísticas mais ricas e complexas da história. O grande legado do Barroco é a prova de que da tensão e do conflito pode nascer uma beleza profunda e atemporal. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se o conflito entre fé e razão moldou a arte barroca, quais são os grandes conflitos que moldam a nossa sociedade hoje? E como eles aparecem na nossa música, nos nossos filmes, na nossa literatura? No fim das contas, a arte continua sendo o espelho da alma coletiva, refletindo todas as nossas contradições.